Meus cumprimentos a todos nessa noite. Podeis assentar, por gentileza. Queremos aqui cumprimentar a essa turma de jovens incendiados por Cristo Jesus. Que o Senhor venha continuar abençoando e que continuem sendo esses filhos do Rei todos os dias na vida de vocês. Também queremos aqui cumprimentar o pastor, essa igreja, o pastor Márcio, a pastora Josi, e gratos também pelo convite que fizeram de estar aqui para ministrar a palavra do Senhor nessa noite aos vossos corações. E diante de um tema tão importante, diante de uma chama tão grande no coração de cada um daqueles que servem ao Senhor, de levar o Evangelho de Jesus Cristo. Essa chama iniciou um dia e ela precisa continuar até a volta de Jesus. É uma missão que nós não escolhemos, mas a palavra do Senhor vai dizer: foi o Senhor que vos escolheu para vocês fazer a diferença no mundo cheio de problemas, cheio de dificuldades, no meio de pessoas com problemas, no meio de famílias destruídas. Mas o Senhor escolheu você, chamou você primeiramente para a salvação, para levar o Evangelho para as pessoas. Começar a pregar como nós já ouvimos nesta noite, começar a pregar o Evangelho dentro das nossas casas, mas a nossa preocupação deve ser chegar até os confins da terra. E esse é um grande desafio que nós temos. E eu fiquei ontem olhando aqui as apresentações, hoje vimos novamente, mas ontem vimos as apresentações em si, levando as preocupações, mostrando as realidades que nós estamos enfrentando hoje. E diante dos desafios que nós temos grandes desafios para chegar aos confins da terra. Precisamos pessoas cheias de compromisso, de responsabilidade. Porque hoje às vezes muitos dizem: eis-me aqui, envia-me a mim, né? Mas tudo isso tem um preço, as renúncias que nós precisamos ter. Mas Deus precisa de pessoas que entendem esse chamado do Senhor e que possam chegar até os confins, até o último lugar, aonde ainda o Evangelho não chegou. Deus precisa levantar pessoas cheios da presença do Senhor para chegar a estes lugares. Temos grandes desafios missionários. Quando a gente fala em missões, ir pregar o Evangelho, temos grandes desafios. Porque hoje, como eu disse, nós temos às vezes tantas dificuldades em você unir um grupo e levar esse Evangelho a Jesus, a outros lugares. Você conseguir levantar um povo que esteja unido para que o Evangelho chegue ao lugar vizinho aonde eles estão. Porque nós estamos vivendo num tempo onde nós temos muitos cristãos consumistas. Nós estamos vivendo em tempos onde a religião, onde a igreja tem sido um lugar de consumismo. Aonde nós temos às vezes grandes multidões indo para consumir o Evangelho para si próprio. Aonde nós temos muitas vezes pessoas indo à igreja, não está errado de buscar para si, mas apenas para si, e não se preocupar na responsabilidade que esse Evangelho que chegou até nós, que ele possa chegar às outras pessoas que também precisam. Às vezes nós vamos para a igreja para sermos cheios do Espírito Santo, e não é errado. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo,
quando nós recebemos do Senhor, nós precisamos ser testemunhas. Precisamos testemunhar. E isso às vezes nós não fizemos, muitas vezes as pessoas não fazem. E nós temos grandes desafios, como igreja do Senhor Jesus, mas também como igreja de Cristo. Nós temos grandes missões diante de nós. Nós temos grandes desafios. E quando muitas vezes nós estamos diante de situações para resolver nos campos missionários, oh, quanta necessidade, quanta dificuldade nós temos. As pessoas se colocarem à disposição de ir pregar o Evangelho, de renunciar muitas vezes uma carreira, de deixar de lado a família e ir para um outro lugar aonde você está só. Às vezes você não tem os teus amigos na tua volta. São os desafios que muitas vezes pessoas não querem enfrentar. Hoje, se nós olharmos missionários, né? Até esses dias eu fiz a proposta, né? Nossa Secretaria de Missões, eu disse, olha, você não precisa um missionário em Dubai. Até pensei assim de ir lá, quem sabe, fazer um levantamento, ficar um mês lá, né, para ver como nós poderíamos entrar em Dubai para pregar, né? Passar uns dias lá para conhecer. Às vezes nós temos missionários prontos quando você está dentro de uma igreja e você vê todo um funcionamento já de anos de trabalho, aí você diz, nossa, eu quero ser missionário, eu quero revolucionar, né? Eu quero fazer uma revolução. Mas aí quando você chega lá no campo missionário, quando eu ouvi esses dias o missionário contar, ele disse assim, olha, pastor, nós chegamos num lugar, não tinha nada. Nós ficamos quase meio ano, eu pregando para minha esposa e meus filhos, e minha esposa cantando para nós. Até o momento quando começou a aparecer as primeiras almas, que nós alcançamos através do trabalho, da obra do Senhor. Às vezes o conforto que nós temos hoje, dentro das nossas igrejas, é muito grande. Temos ar-condicionado, e pensa o dia que não funciona, né, pastor? Aí já estamos num desconforto, né? Estivemos agora esses dias lá em Goiânia, num evento do Concílio das Igrejas, né? Mais de 1.500 pessoas no culto, e de repente desligou os ar-condicionado, e não demorou voltar a funcionar, e um calor de Goiânia muito grande. E aí eu comecei a perceber que as pessoas começaram a levantar e começaram a sair para fora. Estava sendo cantado, adorado ao Senhor naquele momento, e eles não conseguiram permanecer por um instante, porque nós queremos conforto. Mas o Evangelho de Jesus, ele vai além desse conforto. O ministério que o Senhor nos tem envolvido, que o Senhor nos tem chamado como igreja para realizar, é muito mais. Se nós queremos chegar aos confins da terra, precisamos primeiro vencer a nós mesmos, as nossas limitações. E mas esse menino aí, quase eu disse, pode parar aí, ou continua pregando, né? Ele pregou minha mensagem, né? E agora, eu pensei assim, o que eu vou pregar agora, né? Ou seja, não a minha mensagem, mas ele usou o mesmo texto que eu quero usar. Quando eu vi, né, que seria o confins da terra, eu tinha já preparado outra mensagem. Mas Deus me levou essa semana sobre esse tema, que nós como igreja, e hoje eu falo principalmente para os jovens, nós precisamos ser uma igreja que precisa do poder, uma igreja que precisa do revestimento do Espírito Santo.
Nós precisamos da transformação pelo poder de Deus. Não é poder de nós termos, ou seja, de mandar mais um no outro, não é nesse sentido do poder, mas no poder da presença de Deus. O poder que Jesus nos promete, o poder que o Senhor nos leva a sentirmos, aonde nos envolve a graça e a glória do Senhor. O poder que Jesus nos promete, ou tem nos prometido, apenas uma energia que eu sinto. Mas o poder que Jesus nos fala aqui, da presença do Espírito Santo, Ele nos está falando uma pessoa. Hoje nós queremos muito sentir essa energia da presença de Deus. Mas não queremos um relacionamento, porque quando eu falo que o Espírito Santo é uma pessoa, eu estou falando de um relacionamento. Não é somente sentir. E Atos capítulo 1, versículo 8 nos vai dizer, o ensinamento da palavra nos vai mostrar que Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1 e 8. Lucas capítulo 24, versículo 49, nos vai dizer o seguinte, também os ensinamentos de Jesus: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Sobre quem? Sobre quem? Sobre vós, sobre nós. Ele nos enviaria, diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, esse texto aqui foi pronunciado por Jesus entre a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Ou seja, Jesus pronuncia essas duas partes da palavra que eu tenho lido aqui, quando ele venceu lá na cruz, e ele venceu a morte, ele ressuscitou, e antes de ele voltar ao Pai, ele fala sobre esta palavra. Jesus, ele subiria aos céus, mas ele diz que ele derramaria o seu Espírito Santo sobre a igreja. E ele dá-nos instruções aqui que a igreja que estava esperando a descida do Espírito Santo, a igreja não deveria sair para cumprir a grande comissão que ele disse, e que nós já ouvimos várias vezes aqui repetidas: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse: olha, vocês agora eu vou subir, e vocês podem correr e fazer, não. Ele diz aqui que a igreja não deveria sair para cumprir a grande comissão, sem antes ser capacitada com o poder e a autoridade que provém dele. Fazer missões não é eu sentir uma energia, um arrepio, e agora eu quero ser missionário, pastor, eu quero sair para a missão, né? E aí o pastor vai dizer assim: calma, né? Não vou esperar, vou me ungir mesmo, né? Pega o óleo e se unge, se abençoa, eu sou missionário, né? Eu vou aos confins da terra, eu não vou pregar na minha cidade, eu vou pregar lá, tem que ser em outro lugar, né? Às vezes nós temos muitas pessoas que pensam assim.
Mas quando Jesus, Ele nos orienta como igreja, Ele vai nos dar uma missão muito grande, e Ele vai dizer, antes de Ele voltar ao Pai, Ele disse assim: mas ide por todo o mundo, pregai a todos os povos, a todas as nações, para que a salvação chegue a todas as pessoas. E Ele diz aqui nesse texto, Ele vai nos dizer aqui, como nós temos lido, que nós precisaríamos receber do alto o poder de Deus, capacitar-nos, preparar-nos. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu nasci num lar cristão, aceitei Jesus, eu tinha de 13 para 14 anos, adolescente, e pensa um menino que era tímido, mas eu gostava de orar. Nós morávamos no interior, criei lá, até o ano 97, quando eu fui para o seminário. A cidade mais longe que eu tinha viajado, eu fui para Santa Rosa, do interior para Santa Rosa, é a cidade maior cidade que eu conhecia, é fato isso. Mas eu lembro que quando aceitei Jesus, eu comecei a ler a Bíblia, nós limos a Bíblia, nós nos reuníamos no interior, ao meio-dia, enquanto os outros descansavam, nós estávamos lendo a Bíblia, nós estávamos orando, nós fazíamos vigília, como adolescentes, nós íamos lá no monte, nós orava e buscava a presença de Deus, para sermos cheios do Espírito Santo, e nós pensamos que nós já estávamos prontos para revolucionar tudo, né? E certo dia o meu pastor, ele veio na minha casa, como ele me frustrou. Ele disse: Jadir, eu vejo um chamado na tua vida, mas calma, prepara-te primeiro, porque para aquilo que o Senhor chamou, não é tão fácil enfrentar, tem desafios. E eu pensei assim: nossa, pastor, em vez de vir aqui, colocar a mão sobre mim e dizer assim, vai agora, né? Você já está pronto. Não, passaram seus anos, e eu pensei que até o meu pastor tinha esquecido de mim. Onde certo dia ele convidou para fazer uma viagem para Assunção, no Paraguai. Queria dar um estudo bíblico lá, e ele disse: quer me acompanhar? Nunca saí do país, nunca saí para outro lugar, fui junto. Passamos uma semana lá aprendendo, era só pastor, era só obreiro. Chegamos lá e tinha um seminário, tinha uma igreja, e aí quando eu cheguei no lugar lá, aí foi na madrugada, no outro dia de manhã, veio um rapaz lá, ele disse: eu sou já formado nesse seminário, hoje eu sou professor aqui, e ele olhou assim para mim: e você não quer vir estudar aqui? Eu digo: não, aqui não, eu tenho um chamado, mas não aqui. Quando nós chegamos em casa, depois dessa semana, o pastor pediu para mim assim, ele disse: se Deus te chamasse para ir para Assunção estudar, o que você faria? Você iria? Eu não sei, cor já não tenho muito, né? Mas aquela hora fiquei pálido, porque eu senti a voz do Senhor, aquilo que um dia o Senhor tinha falado para mim. Ele disse: chegou o momento. Passou-se uma semana depois, ele chega na casa dos meus pais. Eu estava na roça trabalhando, lá na roça mesmo. Pensa numa situação que eu estava, nem me reconheceu quando cheguei em casa. Porque nós tínhamos derrubado um mato lá, eu trabalhava num lugar, e passaram fogo naquele mato tudo, né? E aí eu estava cortando aquela lenha que sobrou, tudo preto, eu estava tudo sujo, desde a cabeça, eu era irreconhecível. Quando cheguei lá, o pastor estava lá, ele disse: eu vim hoje falar com você. Eu disse: deixa eu tomar banho. Ele disse: não dá tempo, eu já tenho compromisso, eu preciso ir, eu só quero uma resposta daqui 10 dias, porque daqui 3 semanas eu estou voltando para Assunção, se você quer ir para o seminário, a porta está aberta. E ele entrou no carro e foi embora. Pensa uma angústia. Eu nunca saí na casa dos meus pais. Eu iria para um país onde eu nem sabia o idioma que eles falavam lá. Eu lutei muito, orei muito.
Mas eu entendia que o Senhor dizia que nós precisava permanecer em Jerusalém, até que do alto seríamos revestidos de poder, e quando Ele nos iria capacitar para nós irmos adiante, levar o Evangelho, o propósito e o plano que Ele tenha feito para a igreja. Chegou um momento que eu disse sim, mas foi uma semana que eu não dormi. Eu deitava na cama, eu começava a imaginar coisas, eu dizia, como que eu vou fazer? E outra, isso era em 97, não tinha o celular, era só quem tinha dinheiro. E sabe, lembra daqueles Motorola, assim, que você puxava uma antena fora para você atender? Era os que alguns tinham, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada para que eu tinha. Meu pastor me levou para Assunção, me deixou lá, ele disse assim, Jadir, daqui 2 meses e meio eu venho te buscar. Ele saiu, se despediu para voltar para o Brasil, e eu subi, era 4 andares, onde estava no 4º andar, o nosso quarto. E eu subi correndo aquela escada. Eu me tranquei no quarto e comecei a chorar. Disse, Deus, o que estou fazendo aqui? E eu lembro como se fosse hoje, quando eu estava chorando naquele lugar, desesperado. Porque eu não tinha como ligar, eu não tinha informações, nós não tínhamos nada. Quando eu estava de joelho diante da cama, de repente eu senti no meu ombro uma mão, e quando eu abri os olhos, estava um colega meu, que eu não sabia, nem conhecia ele, eu tinha visto ele uma vez lá no seminário, e ele estava chorando junto comigo. Ele disse, continua chorando, que eu também senti tudo isso, mas Deus está preparando, porque vai ter muitas pessoas no mundo que você vai precisar ajudar, que estão chorando diante de situações, não como você, mas que estão diante do pecado, e precisam tomar decisões e não sabem fazer o que na sua vida, e Deus quer preparar você para levar o Evangelho, levar a paz, para que eles encontrem a salvação em Jesus Cristo. A igreja precisa se capacitar. E aqui nós vamos ver dentro desse texto, a primeiro lugar que eu quero aqui dizer, que nós precisamos entender sobre esse poder, a origem do poder de Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, o poder prometido por Jesus. Como eu disse antes, lá no começo, não é uma energia, mas uma pessoa. A igreja não precisa de algo. Jovens, vocês não precisam apenas de algo, vocês precisam de alguém, e esse alguém é o Espírito Santo. O poder que reveste a igreja não vem da terra, ele emana do céu. Não é um poder humano, mas divino, que vem de Deus. Não procede daquilo que o homem faz, mas é o resultado daquilo que o Filho de Deus glorificado fez. Porque Jesus, diz a palavra, Jesus sobe, e o Espírito Santo desce. Não no mesmo instante, passou-se 10 dias. Jesus sobe e o Espírito Santo desce, porque Jesus concluiu a sua obra. O Espírito Santo começa a sua dispensação. O Espírito Santo não veio para ficar esporadicamente, em alguns instantes, em alguns momentos.
Quando o Espírito Santo desce dos céus, Ele não veio para a sua vida, Ele não chegou, convenceu você para apenas quando você estiver na igreja, e quem sabe no momento de adoração, no mover, quem sabe que você sinta a presença dEle, não. O Espírito Santo, quando Ele desce dos céus e é enviado pelo Senhor, Ele veio para habitar em nossa vida, Ele veio com uma pessoa para estar em nós o tempo todo. Por isso existem muitos movimentos hoje, eles fazem grandes movimentos, mas o outro dia já não sente mais nada, é apenas uma energia, mas não é a presença da pessoa do Espírito Santo. Ele não veio para estar ao lado da igreja, Ele não veio para estar ao seu lado, jovem, mas Ele veio para estar na igreja, Ele veio para estar na sua vida, Ele não veio para estar apenas ao seu lado. O Espírito Santo, diz a palavra do Senhor que nós somos templo do Espírito Santo, aonde o Espírito habita. A igreja é a morada do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja não prega com poder, não vive com ousadia, não testemunha com autoridade e nem colhe frutos abundantes. Sem esse poder do Espírito Santo, nós não conseguimos avançar. Claro que não basta apenas os crentes ter o Espírito Santo. Gravem essa parte. Claro que não basta apenas os crentes, os cristãos, ter o Espírito Santo. Mas é importante, é necessário o Espírito ter a você. Você entendeu? Não é tão importante eu ter o Espírito, mas é o Espírito ter a minha vida e poder usar você para transformar a sua vida, o seu caráter, para ser cheio do poder de Deus, para levar o Evangelho até os confins da terra. Não basta falar, não basta, igreja, não basta falar do Espírito Santo, é preciso ser revestido do poder do Espírito Santo, porque muitas vezes nós falamos do Espírito Santo, nós anunciamos o Espírito Santo, mas nós não somos revestidos do Espírito Santo. Nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo. Mas o propósito do poder de Deus, esse é o poder de Deus que Ele quer. Mas o propósito, diz aqui a palavra, o propósito do poder de Deus em nossa vida não é para que eu tenha um título de missionário, não é para ter um título de um líder, mas o propósito é de eu ser testemunha. O propósito do poder de Deus em nossa vida, o propósito da presença do Espírito Santo na vida do jovem da igreja é para nós sermos cheios e sermos testemunhas. E se você é cheio do Espírito Santo e não é testemunha, você não está cumprindo o ID do Senhor, a qual Ele tem escolhido você. E se você ainda não é cheio do Espírito Santo, é hora de você te revestir da presença do Senhor e permitir que o Espírito Santo possa operar na sua vida e você se revestir e ser usado pelo Senhor. Porque primeiro nós precisamos sair do campo de, aqui se nós olharmos, a igreja precisa de poder, mas poder para quê? Eu já vou te falar. Poder para sair do campo da especulação teológica para a ação missionária. Hoje muitas vezes nós preocupamos tanto com a teologia,
quem é o certo, quem é o errado, quem tinha razão, quem não tinha razão, e nós defendemos isso, e divide, e cresce, e faz isso, faz aquilo, porque aquela igreja não presta, aquela não é boa, porque aquele pastor não prega como tem que ser, aquele é aquilo, se teologicamente ele não tiver correto. Irmãos, é que nós precisamos da teologia para conhecer a palavra do Senhor, mas o que nós precisamos para fazer missões é sermos cheios do Espírito Santo, para que a presença de Deus transforme as vidas das pessoas através da palavra a qual nós ensinamos e pregamos. Os discípulos, quando Jesus disse aqui, o versículo 6, o versículo 8 nós temos lido, mas versículos 6 e 7, diz aqui, aqueles que haviam reunido, perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Ou seja, quando eles estavam preocupados, os que estavam lá, os discípulos que estavam com Jesus, e o povo que estava com Jesus, naquele dia quando ele fala para eles assim: recebereis o poder, antes disso eles questionaram ele: mas Jesus, você morreu na cruz, mas agora você veio para restaurar o reino de Israel? Teologicamente olhando, eles disseram assim: você veio para ser o rei agora sobre nós. A missão de Jesus não era para vir ser rei sobre um trono humano ou sobre um trono terrestre. Jesus veio para ser o rei sobre todas as coisas, que é a igreja. Os discípulos estavam preocupados com os tempos e as épocas, mas Jesus muda o foco deles para a necessidade do poder. Ele disse assim: ó, vocês não precisam de poder para ser apenas alguém, não. Vocês precisam poder para pregar o Evangelho, para ser testemunha. Por isso, se você tem um chamado de Cristo Jesus e talvez não esteja cumprindo ainda, comece a cumprir, porque ele é além daquilo que humanamente você tem nesse mundo. Segundo, o poder para perdoar. Uau! Às vezes nós queremos ser uma tocha lá na África, ser lá não sei aonde, ou seja, quem sabe lá em outro país, sermos missionários, e às vezes nós não conseguimos nem perdoar os nossos irmãos. Não conseguimos nem perdoar as pessoas em nossa volta. Olha o interessante isso. Havia uma barreira antiga, intransponível, de inimizade entre judeus e samaritanos. Isso já vinha uma história muito longa entre os dois povos. Mas a agenda que Jesus dá para a igreja, vocês vão começar a pregar em Jerusalém, na Judeia, Samaria. Vocês só vão chegar, ele disse para eles, vocês só vão chegar até os confins da terra se vocês perdoarem os samaritanos e pregar o Evangelho para eles também. Se vocês falarem de Jesus para o inimigo, se vocês anunciarem o Evangelho para aqueles que vocês não gostam, se vocês não passarem por Samaria, vocês não chegarão aos confins da terra. E eu quero dizer para vocês, igreja, nós só vamos chegar aos confins da terra se muitas vezes nós liberarmos o perdão que nós temos um contra o outro, ou porque alguém se um dia ofendeu sobre alguma coisa.
Os muros precisam ser quebrados. O Espírito Santo age convertendo corações. E quando se convertem, quando transformam, as inimizades precisam ser desfeitas. Você não pode continuar se um dia você teve um inimigo. Seja você estar cheio do Senhor, você não pode continuar sendo inimigo das pessoas. E nem as pessoas de você. Terceiro lugar, ou seja, quarto lugar aqui, dentro desse contexto do poder, para pregar até os confins da terra. Poder para pregar até os confins da terra. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja ficará presa às quatro paredes. Ora, com medo do que os outros lá fora vão dizer, ora desfrutando do conforto e do próprio comodismo. Estamos tão bem. Gente, que lugar fantástico. Nós temos cadeiras aqui estufadas, cadeiras boas, temos ar-condicionado, um som maravilhoso, temos uma iluminação boa. Para quê? Para quê? Para que sair daqui? Se eu estou bem aqui. Mas eu pergunto, quem de vocês quer ser cheio do poder de Deus? Poder para quê? Se eu não sair e testemunhar de Jesus. Mas também precisamos a extensão do poder. Tanto ele diz em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Somente pelo poder do Espírito Santo, a igreja sairá do comodismo para ir além das suas próprias fronteiras. Deus tem levantado essa juventude aqui na igreja, que tem esse propósito, levar o Evangelho, testificar até os confins da terra. E eu quero que vocês sejam cheios do poder de Deus, e preparem a vida de vocês, para que quando o Senhor tomar você aqui deste lugar, que você esteja preparado para em qualquer lugar do mundo, que você possa anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E Deus ainda chama pessoas. Somente o poder do Espírito Santo, aleluia, Ele faz-nos sair dessas fronteiras, rompendo barreiras geográficas, barreiras culturais, barreiras raciais, linguísticas. Sem o poder do Espírito Santo não haverá investimento nem esforço missionário. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja cuidará de si mesma, em vez de ir aos confins da terra, levar a esperança do Evangelho para as pessoas. Sem o poder de Deus, a igreja está morta. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja criará uma agenda para si mesma, apacentará a si mesma, para discutir os seus próprios assuntos, para resolver as suas próprias necessidades, para agradar os seus próprios desejos. Mas ela deixará de cumprir a grande comissão de Jesus, de ir e pregar o Evangelho a todas as criaturas. Qual é a missão que o Senhor nos tem dado? Qual é a missão que o Senhor nos tem dado? Eu vou ler esses 2 versículos para nós concluirmos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder.
Nós precisamos revestir a nossa vida com poder. Se você quer vencer na tua vida, seja espiritual, seja financeira, seja em qualquer área, se você quer viver a presença de Deus, então viva cheio do Espírito Santo. E Deus tem chamado ainda nesses dias, Deus está chamando pessoas. Ele precisa que a igreja testemunha aqui ao nosso derredor, que a igreja testemunha em volta da sua casa, dentro desta cidade, mas Deus também está chamando aqui no meio da igreja, e principalmente, quem sabe, dos jovens. Deus está chamando pessoas que estejam disponíveis para renunciar, quem sabe, a sua família, deixar de lado os seus amigos, para dizer: eis-me aqui, porque o estado do Rio Grande do Sul precisa de missionários, porque ainda existem municípios, cidades, que ainda não tem uma igreja evangélica. Mas quem sabe aqui no meio tem alguém que Deus nessa noite está tocando em sua vida, está dizendo: eu quero te revestir, eu quero te capacitar, eu quero te preparar, e eu quero fazer isso na sua vida, para que eu te leve a Samaria. E por que não? Quem sabe Deus está chamando, incendiando corações, e quem sabe Deus está dizendo assim: ei, eu quero te revestir com meu poder, eu quero te capacitar, eu quero te preparar, porque eu quero te usar nos confins da terra. Nós precisamos deixar, igreja, de sermos consumistas, só consumirmos poder para nós. Não, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio do poder de Deus. Para quê? Se eu não testemunho, se eu não falo de Jesus, se eu não levo o Evangelho para outros. Jesus deu essa grande comissão para a igreja, e ele disse: olha, vai e vir o Espírito Santo. Quando eles perguntaram assim: o que Jesus você veio fazer? Você veio a restaurar Israel? O reino? Não, eu não vim, eu vim aqui para cumprir a minha missão, e agora eu vou voltar ao Pai, mas vai descer, vocês ficam aqui, e vai descer sobre vocês. E os discípulos permaneceram em Jerusalém, e diz a palavra do Senhor: no dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo sobre a igreja. E depois disso, quando eles estavam lá, diz que Pedro se levanta e começa a pregar, e almas são acrescentados pelo Senhor no meio da igreja. Não era Pedro, não era Paulo, não era João, mas era o poder do Espírito Santo que estava na sua vida. Quando eles chegam diante do pórtico do templo, e alguém diz assim: olha, eu quero uma esmola. Ele disse: nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, isso nós te damos, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. E o homem foi curado. Esse é o poder que a igreja necessita em nossos dias. Aleluia. Se coloca de pé. Xaramaço. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Fecha os teus olhos. Eu não quero aqui forçar ninguém, mas apenas quero deixar a oportunidade nessa noite, seja os jovens, seja adolescente, seja criança, seja adulto, seja idoso, não importa. Você que gostaria de ser cheio do Espírito Santo, ser revestidos do poder de Deus, para testificar, seja na tua casa, seja na tua cidade, seja no teu trabalho, seja onde for que você esteja. Ou até mesmo Deus, quem sabe, está
incendiando o teu coração e está dizendo assim: olha, não é somente 3 de maio, temos o estado do Rio Grande do Sul, temos o Brasil, temos os confins da terra, e quem sabe Deus tem falado com você. Eu quero te dizer, não te preocupa como você vai chegar lá, não te preocupa se você vai ter sustento, não vai ter, mas te preocupa, te capacita e seja revestido, cheio do poder do Espírito Santo, para transformar a tua vida, para que a glória do Senhor esteja sobre você. Mas alguém